Quando a gente está estudando função sintática, dois termos aí podem confundir você, tá? E quais são esses termos? O objeto indireto e o complemento nominal. Isso porque esses dois termos são preposicionados. E a gente acaba aí confundindo a classificação deles dois. Mas fica aqui nesse vídeo para você aprender com essas frases a diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia e hoje nós vamos falar, tá, de dois termos com relação à sintaxe, que são o objeto indireto e complemento nominal. Eu vou colocar aqui algumas frases para vocês e com essas frases a gente vai aprender na prática, eu falei na prática aí, a diferença entre o objeto indireto e o complemento nominal. Então bora pro quadro aqui sem mais delongas pra gente aprender de uma vez por todas, tá? Frase número 1 diz o seguinte, tá? O treinador confia em sua equipe. Olha o que acontece aqui, gente. Eu já tenho aqui o termo em destaque. Eu observo que esse termo aqui, ele é preposicionado. É isso que confunde o objeto indireto e o complemento nominal, porque os dois aí são preposicionados. Mas a dica número 1 que eu vou dar para você é observar o termo que vem antes. Então a gente vai observar esse termo aqui. Mas a gente vai precisar também aí fazer a análise sintática. Então bora lá. O treinador, eu sei que o meu treinador aqui é o sujeito simples, tá? Confia. Agora vamos pensar nesse termo anterior, né? Confia. Confia não é um verbo? Claro que é um verbo, eu consigo conjugar. Quer ver, ó? Ele confia. Se eu conseguir conjugar, isso aqui é um verbo. Então é um verbo. Agora, eu preciso saber qual é a transitividade desse verbo. Então olha só, quem confia, confia em. Perceba que na pergunta que eu fiz ao verbo confiar, eu precisei de um complemento com preposição, que no caso é esse em aqui. Então, se eu tenho a necessidade de um complemento com preposição, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. E quem é que completa o verbo transitivo indireto? Só pode ser aí o meu objeto indireto. Então, quando eu tenho esse termo de destaque em sua equipe, ele é um objeto indireto, porque né, é um termo preposicionado, está ligado a um verbo transitivo indireto. Então, não posso confundir com complemento nominal, porque a importância está no termo anterior. Se eu tiver um verbo, eu vou ter um objeto indireto. Muita atenção aí com a frase de número 2. A gente tem o mesmo termo em destaque, tá? Olha só, em sua equipe. E a gente vai fazer o que sempre? Uma setinha pro termo aí anterior, tá? A gente vai fazer então a análise sintática do jeito que a gente já aprendeu. Então tem assim, o treinador é o meu sujeito simples, beleza? Aí eu tenho o que? Logo em seguida, tinha. Tinha é um verbo, eu consigo conjugar. Ele tinha. Beleza, eu sei que isso aqui é um verbo. Mas qual é a transitividade desse verbo? Tá, vamos pensar aqui, ó. O treinador tinha. Tinha o quê? Observe que eu fiz a pergunta para o verbo sem preposição. Ou seja, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento. E qual é esse complemento? Bom, o complemento vai ser o objeto direto, porque ele completa o verbo transitivo direto. Então, olha só, dentro desse objeto direto que eu grifei aqui para vocês, eu tenho esse termo em destaque. Mas eu preciso ver que esse termo está ligado a qual termo anterior? Olha só, ele está ligado aí à palavrinha confiança. Aqui, confiança é verbo? Dá para conjugar? Ó, ele confiança, eu confiança? Não dá para conjugar. E a gente sabe que confiança também é um substantivo abstrato. Opa, aqui tem uma grande diferença que a gente já pode deixar bem claro aqui para você, que é o seguinte. Se eu tenho um termo preposicionado, que no caso aqui é em sua equipe, é um termo preposicionado ligado a um nome, esse nome no caso substantivo abstrato, que no caso é confiança, então eu tenho aqui um complemento nominal.
Então, complemento nominal é um termo preposicionado aí que vai completar a ideia de um substantivo abstrato. Então, observe que a grande diferença é você olhar o termo anterior. Se for um verbo, aí eu tenho um objeto indireto. Se for um substantivo abstrato, eu tenho aí um complemento nominal. Mas tem outras coisas que você também precisa saber. Quer ver? Olha aí a frase número 3. Agiu contrariamente aos seus ideais, tá? Olha só, se você está com dúvida em função sintática, eu vou deixar aqui nos cards para você ir na playlist tudo sobre função sintática, do básico ao avançado. Tem link na descrição. Função sintática do 0 ao avançado. E assim você vai aprender ainda mais a classificar esses termos aqui dentro da sintaxe, tá? Então bora lá entender essa frase de número 3 que eu falei que você precisa ter cuidado. Olha só, quando eu tenho agiu, tá? Eu sei que esse termo aqui é um verbo, porque dá para conjugar. Ele agiu, tá? Só que o que acontece? Quando eu tenho assim, ó, agiu, tá? Contrariamente aos seus ideais. Isso tudo aqui é um adjunto adverbial de modo, porque foi a maneira como ele ou ela agiu. Então, isso tudo ali é um adjunto adverbial de modo. Se eu só trabalho com adjunto adverbial, o verbo agir é um verbo aí intransitivo. Então eu estou vendo um termo preposicionado aos seus ideais e eu preciso ver o termo anterior. Sempre faça isso. Contrariamente, aqui é um advérbio, tá? É um advérbio. Beleza. Então eu tenho um termo preposicionado aos seus ideais e esse termo está ligado a um advérbio. Quando eu tenho um termo preposicionado ligado a um advérbio, isso vai ser objeto ou complemento? Olha só, é claro que vai ser um complemento. Então, aos seus ideais é um complemento aí nominal. E a gente já pode fazer, sabe o quê? Entender que o complemento nominal, ele é ligado a um substantivo abstrato. A gente acabou de ver também que o complemento nominal é ligado aí a um advérbio. E a gente tem outro que é o complemento nominal é ligado aí a um adjetivo. Então, sempre que eu encontrar essas três classes gramaticais, eu já sei que é um complemento nominal. A gente vai dizer então que é A ao cubo, porque ó, abstrato, adjetivo e advérbio. São três termos aí que começam com a letra A e essa é uma outra dica para você anotar. Então bora aí para a frase número 4. Entregou a dívida aí aos responsáveis. Vamos pensar aqui, termo preposicionado, beleza, e aí a gente tenta dar uma olhada no termo anterior, mas a gente vai fazer a função sintática da mesma forma. Quem entrega, entrega algo para alguém. Olha, eu fiz a pergunta para o verbo, então vamos pensar aqui, né? Entregou é um verbo, né? Consigo conjugar, ele entregou. Então, entregou, quem entrega, entrega algo, olha a perguntinha, para alguém. Dois complementos. Então, o verbo entregar é um verbo transitivo, direto e indireto. Logo, eu preciso aí de dois complementos. Então, pensa comigo aqui, quando eu tenho aqui, ó, entregou aí a dívida é um termo que não tem preposição. Você não enxerga nenhuma preposição ali. Então, isso aqui é o meu objeto direto. Agora, olha só, quando eu tenho aos responsáveis, aí sim aqui eu tenho uma preposição. Só que essa preposição também está ligada ao verbo, porque quem entrega, entrega algo para alguém, aos responsáveis. Então, aos responsáveis ainda assim é um complemento do verbo entregar. Se ele é um complemento, ó, do verbo entregar, está ligado ao verbo, ele é um termo preposicionado, então ele sim é um objeto indireto. Bora ver se a gente consegue fazer essas duas últimas frases aqui para saber se você entendeu de uma vez por todas. Olha só, ele tem necessidade de esclarecimentos. Vou fazer a setinha para olhar o termo anterior e vou fazer aí a função sintática. Ele vai ser o meu sujeito, perfeito, tá? Aí eu tenho aqui o tem. Eu sei que isso aqui é um verbo, né? Ele tem. Quando eu faço a pergunta para o verbo, eu não encontro preposição. Ele tem. Quem tem, tem algo. Então, o verbo ter é um verbo transitivo aí, direto. Então, tudo isso aqui, ó, é o meu objeto direto. Olha que interessante. Tudo isso aqui é o meu objeto direto.
Mas dentro do meu objeto direto eu tenho um termo preposicionado, tá? Então, dá uma olhadinha no termo anterior. Necessidade é verbo ou é um nome, substantivo abstrato, por exemplo? É claro que necessidade aí é um substantivo abstrato. Então, se eu tenho um termo ligado a um substantivo abstrato, tá? Esse termo preposicionado vai ser o nosso complemento nominal. Lembra sempre daquela dica A ao cubo, substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. Bora então entender a última frase de hoje para saber se você vai acertar de uma vez por todas essa questão, tá? Todos necessitavam aí de esclarecimentos. Então tem aqui todos, é o meu sujeito, tá? Eu já sei que você já sabe fazer função sintática. Necessitavam, tá? Termo preposicionado, olha que interessante. Vamos fazer a setinha para a palavrinha anterior. Então vamos pensar, necessitavam é um verbo ou é um nome? Dá para conjugar. Eles necessitavam. Então, quem necessita, necessita de. Então aqui é um verbo transitivo indireto, tá? E isso tudo aqui que está grifado é o meu objeto indireto, porque está ligado especificamente a um verbo. Então, 6 frases para você aprender aí a relação de complemento nominal e objeto indireto. Então eu espero que você tenha anotado todas as dicas aqui e não tenha passado nenhuma dificuldade. Se mesmo assim você ficou sem entender alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar a maior dica para vocês, que é o A ao cubo. O complemento nominal vai estar ligado a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou um advérbio. Essa dica eu tenho certeza que você não sabia. Pode espalhar essa dica para todo mundo, para quem precisa, para quem está estudando, porque isso aqui pode ajudar muitas pessoas, tá? Então já vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou. Então, ó, no próximo vídeo a gente volta. Fechado? Então é isso aqui, ó. Um beijo e até a próxima.